Hello, well, welcome everybody. I'm very pleased to have here Rosini Flavia Martins speaking to us. She's a really committed member of ISCA for the Brazilian regional chapter, and I've never actually heard her speak before, so here's an opportunity for me. Except she tells me she's going to speak in Portuguese, but fortunately she has an English translator to help me and others understand. So I'm looking forward to the subject very much. Thank you very much, Rosini. Okay, thank you. I will speak in Portuguese, but if you have some question, I will try to answer, okay? So, olá, é um prazer estar aqui, podendo contribuir com este evento organizado pela ISCA. Hello, it is a pleasure to be here and to be able to contribute to this event organized by ISCA. Agradeço os membros da comissão diretiva e os colaboradores na realização desse evento. I would like to thank the members of the management committee and the collaborators in the organization of this event. Gratidão pela oportunidade e por esse momento em que nós estamos todos nos reconectando e formando uma teia de sustentação e proteção ao fenômeno das constelações sistêmicas. Gratitude for this opportunity and for this moment when we are all reconnecting and forming a web of support and protection for the phenomenon of systemic constellations. Obrigada pela colaboração do Danilo Vicentini pela tradução dessa palestra. Thank you for Danilo's collaboration in translating this lecture. Hoje eu vou abordar com vocês os estudos científicos e a fenomenologia das constelações sistêmicas. Today, I'll discuss with you the scientific studies and the phenomenology of systemic constellations. Então eu vou dividir a tela. So I will share the screen here. Okay. Eu sou doutora em práticas integrativas. I'm PhD in integrative practice. E também sou terapeuta sistêmica e consteladora. And systemic therapeutic and constellator. Yes. Então nós vamos conhecer aqui o momento que o Brasil está passando. Eu estou aqui no Brasil e neste momento nós estamos passando por um período turbulento em relação à aplicação terapêutica das constelações sistêmicas. I'm here in Brazil, and right now we are going through a turbulent period in relation to the therapeutic application of systemic constellations. O Conselho de Psicologia ainda está descrente e destaca incongruências éticas e de conduta profissional na constelação familiar. The Psychology Council is still in disbelief and highlights ethical inconsistencies and professional conduct in the family constellation. E sugere que as constelações sistêmicas não sejam utilizadas por psicólogos. And it suggests that systemic constellations are not used by psychologists. Inclusive, há um projeto de lei que solicita a proibição da prática da constelação familiar nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. There is even a bill that requests a ban on the practice of family constellations in public bodies in the state of São Paulo. Desde 2006, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Since 2006, on the recommendation of the World Health Organization, the Brazilian Ministry of Health has created a national policy on integrative and complementary practices, cujo objetivo principal é valorizar os saberes ancestrais e comunitários transmitidos de maneira natural entre os familiares, comunidades
povos e nações, whose main objective is to value ancestral and community knowledge naturally transmitted among family members, communities, peoples, and nations to prevent and promote health in its broad state. Então, o estado de saúde completo, ele inclui The broad state of health includes alimentação, food, casa, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, direito à posse de terra e o acesso universal aos serviços de saúde. food, housing, education, income, environment, work, transportation, leisure, freedom, right to land ownership, and universal access to health services. Então, aqui as práticas integrativas, né, dessa nossa política nacional de saúde são apiterapia, aromaterapia, arte-terapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, enfim, todas essas que estão aqui no painel. Integrative practice, apitherapy, aromatherapy, art therapy, Ayurveda, biodanza, bioenergetic, family constellation, chromotherapy, circular dance, geotherapy, hypnotherapy, homeopathy, laying on of hands, anthroposophic medicine, traditional Chinese medicine, acupuncture, meditation, music therapy, naturopathy, osteopathy, ozoniotherapy, medical plants, phytotherapy, chiropractic, reflexotherapy, Reiki, Shantala, integrative community therapy, fluorotherapy, social thermalism, cranotherapy, and yoga. Essas práticas são oferecidas dentro do sistema público de saúde. These practices are offered within the public health system, principalmente nas unidades básicas de saúde, e são gratuitas para toda a população em mais de 50% dos municípios do Brasil. Mainly in basic health units, and are free for the entire population in more than 50% of the municipalities in the national territory. Aqui também as constelações familiares são oferecidas no sistema judiciário. Here too, family constellations are offered in the judicial system como um método de mediação de conflito nas varas de família. As a method of mediating conflicts in family courts. Devido a esses acontecimentos atuais, foi necessário um olhar atento à produção científica para embasar e validar as constelações sistêmicas. Due to these current events, it was necessary to pay close attention to the scientific production to base and validate the systemic constellations. Sabemos que há um crescente interesse da comunidade global na constelação sistêmica. We know that there is a growing interest from the global community in systemic constellation. O próprio Bert Hellinger publicou mais de 100 livros traduzidos para aproximadamente 40 idiomas. Bert Hellinger himself has published more than 100 books translated into approximately 40 languages. E no momento podemos constatar milhares de livros de milhares de consteladores no mundo escrevendo sobre essa abordagem terapêutica. And at the moment, we can see thousands of books from thousands of pain sufferers in the world writing about this therapeutic approach. A comunidade científica também está iniciando um movimento com um aumento exponencial de estudos sobre esse assunto nos diversos campos de pesquisa. The scientific community as well is initiating the movement with the exponential increase of studies in this subject in the various fields of research. Desde novos recursos tecnológicos para avaliação de fenômeno,
from new technological resources for evaluating the phenomenon, como pesquisas para verificar os benefícios da utilização dessa abordagem. such as research to verify the benefits of using this approach. Observamos que existe um paradigma entre a ciência e o extraordinário. We observe that there is a paradigm of science and the extraordinary. Tudo o que não pode ser medido pelos métodos de coleta e análise de dados, Everything that cannot be measured by data collection and analysis methods apresenta resistência em ser reconhecido pela ciência. shows resistance to being recognized by science. Jung já observava que a ciência precisava considerar os processos psicológicos, Jung already noted that science needed to consider psychological, sociológico, históricos e extraordinários. psychological processes, sociological, historical, and extraordinary. Ele percebia que o extraordinário não tinha relação com o racional. He realized that the extraordinary had nothing to do with the rational. Ele se apresenta como um objeto da psique que transcende. It presents itself as an object of psyche that transcends. Ou seja, que ainda não há órgão sensorial, tratando-se dos 5 sentidos, para a percepção desse fenômeno. That there is still no sensory organ in case of the 5 senses, sight, hearing, touch, smell, and taste, for the perception of this phenomenon. E por isso, as formas de pensamento para a compreensão dessa consciência ainda não foram decodificadas pelo homem nem pela ciência. And that is why the forms of thought for understanding this consciousness have not yet been decoded by man or by science. Como não temos esses elementos empíricos e desconhecemos essa forma de percepção, As we do not have these empirical elements and we do not know this form of perception, a ciência denomina essas abordagens como espirituais e geralmente as exclui dos campos de pesquisa. science calls these approaches spiritual and generally excludes them from the field of research. Por esse motivo, o que é considerado extraordinário tem dificuldade para ser avaliado pela ciência. For this reason, what is considered extraordinary has difficulty being evaluated by science. Então, é nesse momento que a ciência começa a dialogar com a filosofia. It is at this moment that science needs to dialogue with philosophy. Existe um espaço vazio que separa a medicina baseada em evidência dos acontecimentos e manifestações que, de certa forma, não são mensuráveis. There is an empty space that separates evidence-based medicine from events and manifestations that are somehow not measurable, E que podem estar relacionados com a ampliação da consciência. and that can be related to the expansion of consciousness. Observamos que o processo de fundamentação das constelações sistêmicas se deu primeiramente durante anos de observação empírica. We observed that the process of substantiating the systemic constellations first took place during years of empirical observation, Da união de elementos de outros processos terapêuticos, the union of elements from other therapeutic processes, da reflexão profunda e da observação do relacionamento social de comunidades ancestrais, especialmente os Zulus da África. deep reflection and observation of the social relationship of ancestral communities, especially the Zulus in Africa. Este momento foi lento, gradual,
transmitido através de várias sessões práticas, teóricas, palestras, workshops, cursos de formação. This movement was slow, gradual, transmitted through practical and theoretical sessions, lectures, workshops, training courses, E milhares de livros possibilitando a reflexão e aprimoramento do método, juntamente com o crescimento do interesse da comunidade global. and thousands of books allowing reflection and improvement of the method, together with the growth of interest of the global community. Atualmente, são inúmeras instituições pelo mundo desenvolvendo várias metodologias e recursos tecnológicos. Nowadays, there are currently numerous institutions around the world developing various methodologies and technological resources, Tanto para facilitar a coleta de dados, quanto para a análise qualitativa e quantitativa dos estudos. both to facilitate data collection and for qualitative and quantitative analysis of studies. Esse momento de entrada de uma nova abordagem terapêutica na comunidade científica pode demorar décadas ou séculos. This entry movement of a new therapeutic approach in the scientific community may take decades or even centuries, Porque ela pode estar intimamente conectada com o fenômeno da racionalidade médica científica, because it can be intimately connected with the phenomenon of scientific medical rationality, onde se tenta organizar a produção do conhecimento humano utilizando o controle da natureza biológica para curar doentes. where one tries to organize the production of human knowledge using the control of biological nature to cure patients. Então, a doença fica categorizada em compêndios médicos que são classificados e organizados. Then the disease is categorized in medical compendiums that are classified and organized. Além disso, para a recomendação do processo terapêutico, só são valorizados os que já foram testados, avaliados e analisados inúmeras vezes. Furthermore, for the recommendation of therapeutic process, only those that have already been tested, evaluated, and analyzed countless times are valued. Não se considera o princípio de uma abordagem que está embasada na tradição ou na observação. And is not considered the beginning of an approach that is based on tradition and observation. A comunidade científica ainda tem dificuldade para aceitar as terapêuticas tradicionais e milenares. The scientific community still finds it difficult to accept traditional and ancient therapies, E valorizar saberes comunitários que não seguiram os padrões mensuráveis pela ciência. and to value community knowledge that has not followed the standards measurable by science. As racionalidades médicas científicas negam a protociência, Scientific medical rationalities deny proto-science, ou seja, não consideram os fenômenos anteriores à proposição dos rigores metodológicos da ciência. that is, they do not consider previous phenomena to be the proposition of the methodological rigors of science. Então, neste momento, as revisões sistemáticas são uma forma de validar as constelações sistêmicas. So at this moment, systematic reviews are a way of validating systemic constellations, Porque elas têm o objetivo principal de unir vários estudos com o mesmo propósito, because they have the main objective of, in addition to uniting several studies with the same purpose, também definir parâmetros com alto rigor científico, also to define parameters with high scientific rigor, que possam permitir a reprodução metodológica e nortear caminhos para futuras investigações. that can allow methodological reproduction
and guide paths for the future investigations. E também desenvolvimento de novos recursos em uma determinada área da ciência. And development of new resources in a given area of science. Atualmente, existem 3 revisões sistemáticas desde 2021. Currently, there are 3 systematic reviews since 2021 em constelações sistêmicas, in systemic constellations, onde os pesquisadores identificaram aproximadamente 5.000 referências, where researchers have identified approximately 5,000 references, com mais ou menos 6.000 participantes. with approximately 6,000 participants. A primeira publicação registrada nessas revisões foi em 1937, no Reino Unido. The first publication published in these reviews was in 1937 in the United Kingdom, com o título A Posição na Constelação Influencia o Estilo de Vida. with the title, The Position in the Family Constellation Influences the Lifestyle, do psiquiatra Alfred Adler. of the psychiatrist Alfred Adler. Adler fundamentou a psicologia individual. Adler founded individual psychology. Foi o primeiro a constatar a importância da ordem e a situação do nascimento. He was the first to realize the importance of birth order and status, E que, de acordo com a nossa interpretação, ela pode influenciar o nosso caráter e o comportamento dentro do núcleo familiar. and that according to our interpretation, it can influence our character and behavior within the family nucleus. Dan Booth Cohen, Estados Unidos, em 2006, realizou uma publicação de destaque sobre as constelações familiares. Dan Booth Cohen from the United States in 2006 produced a prominent publication on family constellations, onde fundamentou o processo histórico dessa abordagem, where he based the historical process of this approach e apresentou profissionais influenciadores no processo fenomenológico. and presented influential professionals in the phenomenological process. Destacou elementos fundamentais durante uma constelação familiar, além de descrever detalhadamente como acontece uma sessão. He highlighted key elements during a family constellation, in addition to describing it in detail how a session takes place. A primeira revisão sistemática da literatura foi em 2021. The first systematic literature review was in 2021. Organizada pelo pesquisador Barba Konkolitej, Organized by the researcher Barna Konkolitej, em um estudo incluindo países como Canadá, Holanda e Alemanha. in a study including countries such as Canada, Netherlands, and Germany, onde os pesquisadores avaliaram a efetividade das constelações familiares na saúde mental. where researchers evaluated the effectiveness of family constellations in mental health. Ao todo, foram 568 participantes em 12 estudos selecionados nos critérios de elegibilidade. In all, there were 568 participants in 12 studies selected in eligibility criteria. O resultado foi que observaram que a constelação familiar é uma intervenção eficaz que resulta em benefícios significativos para a saúde mental da população em geral. The result was that they observed that family constellation is an effective intervention that results in significant benefits for the mental health of the general population. No mesmo ano, Salome Scholtens realizou outra revisão sistemática, In the same year, Salome Scholtens carried
out another systematic review para verificar a efetividade das constelações sistêmicas aplicadas às organizações. to verify the effectiveness of systemic constellations applied to organizations. Na equipe participaram pesquisadores da Holanda, Alemanha, Suíça e Canadá. Researchers from the Netherlands, Germany, Switzerland, and Canada participated in the team. Foi observado que a constelação sistêmica proporciona eficácia no contexto organizacional. It was observed that systemic constellation provides effectiveness in the organizational context. Em 2022, pesquisadores brasileiros, In 2022, by Brazilian researchers, usando o processo natural de linguagem, analisaram o fenômeno das constelações no mundo. using the natural process of language, they analyzed the phenomenon of constellations in the world. E eles observaram They found out that os países que as constelações são objeto de estudo. the countries Alemanha, in which constellations is subject of study. em primeiro lugar, Alemanha, seguida do Brasil, At first, Germany, Brazil, Estados Unidos, México, África do Sul, Reino Unido, Espanha, Holanda, Áustria, Austrália, Suécia, China, Sri Lanka, Suíça, Romênia, Hungria, Dinamarca e Japão. United States, Mexico, South Africa, United Kingdom, Spain, Netherlands, Austria, Australia, Sweden, China, Sri Lanka, Switzerland, Romania, Hungary, Denmark, and Japan. As principais áreas de aplicação das constelações são as áreas organizacionais, com 43%, The main areas of application of the constellations are organizational areas with 43%, a da saúde, com 37%, health area with 37%, e o sistema judiciário, com 18%. and the judiciary system with 18%. Eles também perceberam uma tendência crescente no desenvolvimento de novos estudos relacionados à constelação sistêmica, They also have noticed a growing trend in the development of new studies related to systemic constellations porque encontraram muitos periódicos, livros, teses, conferências relacionadas a esse tema. because they found many journals, books, conferences related to this topic. A equipe percebeu que tem também que os estudos ainda têm uma baixa qualidade metodológica, The review team also realized that the studies still have a low methodological quality e precisam um melhor embasamento científico para a criação e desenvolvimento dos projetos de estudo. and need a better scientific basis for the creation of developments of the study designs. Para realizar a revisão sistemática, esses pesquisadores utilizaram as palavras-chave: To carry out this systematic review, these researchers used the key words: constelação familiar, saúde mental, psicopatologia, family constellation, mental health, psychopathology, efetividade e revisão sistemática, intervenção sistêmica, effectiveness and systematic review, systemic intervention, constelação familiar sistêmica, constelação sistêmica e constelação estrutural, systemic family constellation, systemic constellation, and structural constellation. E também constelação organizacional sistêmica, as well as systemic organizational constellation,
treinamento de equipe, transformação organizacional, consultoria organizacional, team training, organizational transformation, consulting organizational, técnicas de constelação, análise de dados e inteligência artificial e transdisciplinaridade. constellation techniques, data analysis, artificial intelligence, and transdisciplinarity. Um dos problemas para realizar a busca dos artigos científicos é a definição do idioma. One of the issues when searching for scientific articles is the language, pois geralmente é considerado somente o idioma inglês. as only the English language is generally considered. Mas para a revisão sistemática sobre as constelações, foram considerados outros idiomas como alemão, espanhol, francês, holandês, húngaro. But for the systematic review on the constellations, other languages such as German, Spanish, French, Dutch, Hungarian were considered. Vale ressaltar então a necessidade de incluir esses outros idiomas nas buscas de artigos científicos, porque este é um fenômeno mundial. It is therefore worth emphasizing the need to include other languages in the search for scientific articles because this is a worldwide phenomenon. Outra dificuldade para realizar os estudos científicos é a metodologia. Another difficulty in carrying out scientific studies is the methodology. O desenho do estudo, a seleção da amostra, ferramentas de avaliação, coleta e análise dos dados. Study design, sample selection, evaluation tools, data collection, and analysis. Podemos dividi-la então em quantitativa e qualitativa. We can divide it into quantitative and qualitative. A coleta de dados pode ser através de vários recursos metodológicos. Data collection can be through various methodological resources such as Questionários pré-estruturados, entrevistas, estudos de caso, pre-structured questionnaires, interviews, case studies, análise bibliográfica, análise de metáforas, observação, bibliographical analysis, metaphor analysis, observation, modelo multimodal para a resolução de conflitos, escalas de percepção, multimodal model for conflict resolution, perception scales, instrumentos de avaliação psicoterapêutica, relatos de experiências, vídeos e fotos, recursos tecnológicos com realidades imersivas virtuais e inteligência artificial. psychotherapeutic assessment instruments, case reports, videos and photos, technological resources with immersive virtual reality and artificial intelligence. Entre os questionários validados e empregados para os estudos relacionados às constelações, destaca-se o Outcome Questionnaire. Among the validated questionnaires used for studies related to constellations, the following stand out. Outcome Questionnaire. As estratégias tecnológicas também associadas à inteligência artificial podem dar suporte à coleta e análise de dados. Technological strategies associated with artificial intelligence can also support data collection and analysis. Dispositivos que captam o movimento corporal, vídeos para observar as expressões faciais e tons da fala, e sensores que detectam as mudanças fisiológicas do sistema nervoso autônomo. Devices that capture body movement, videos to observe facial expressions and speech tones, and sensors that detect physiological changes in the autonomic nervous system. Como o eletroencefalograma, sinais da atividade das glândulas sudoríparas, estimulação nervosa do músculo, sinais da retina externa, such as electroencephalogram, sweat gland activity signals,
muscle nerve stimulation, external retina signals, além de sensores que avaliam a temperatura do corpo, frequência cardíaca, in addition to sensors that assesses the body temperature, heart rate. É recomendado fundamentar as pesquisas qualitativas nos princípios tecnológicos, It is recommended to base qualitative research in technological principles, onde compreendemos o evento a partir da própria perspectiva do sujeito, where we understand the event from the subject's own perspective, onde vamos utilizar elementos não mensuráveis. where will we use non-measurable elements. A Teoria Geral dos Sistemas, de 1950, The General Theory of Systems, 1950, e a Teoria dos Modelos Mentais, de 1983, and the Theory of Mental Models from 1983 são sugeridas para os estudos de observação. are also suggested for observational studies. Nas pesquisas qualitativas, é importante ressaltar In qualitative research, it is important to emphasize que a compreensão do fenômeno deve ser observada a partir da própria perspectiva do sujeito, that the observation of the phenomenon must be observed from the subject's own perspective. o filósofo Edmund Husserl Philosopher Edmund Husserl propõe a fenomenologia transcendental como uma forma de ferramenta de avaliação, proposes transcendental phenomenology as a form of evaluation tool, onde se respeita todo o rigor metodológico conferido à ciência where all the methodological rigor conferred on science is respected, mas com a possibilidade de examinar a experiência subjetiva em sua forma pura, but with the possibility of examining the subjective experience in its pure form, livre de qualquer ideia pré-concebida, preconceitos, teorias, definições. free of any preconceived idea, prejudices, theories, and definitions. Afirma que ao observar a fenomenologia, devemos evitar a sistematização em padrões para manter sua originalidade. He states that when observing phenomenology, we should avoid systematization in patterns to maintain its originality. O pesquisador deveria reduzir os julgamentos e análises, The researcher should reduce judgments to analysis, considerar apenas a relação pura entre a consciência e o objeto, consider only the pure relationship between consciousness and the object, para assim observar a atitude fenomenológica. in order to observe the phenomenological attitude. Então, vou mostrar mais um slide aqui para terminar a palestra. I'll show one more slide before ending the lecture. Então, essas são as ferramentas de avaliação. These are the assessment tools. Aqui os artigos que eu citei, The articles that I have cited, do Dan Cohen, Dan Cohen, a revisão sistemática, a primeira revisão do Concoli-Tej em 2021, the first systematic review from Concoli-Tej from 2021, da Schultens também em 2021, Schultens as well from 2021, da Perazzoli em 2022, Perazzoli from 2022,
e as considerações finais dos pesquisadores. and the final considerations by the researchers. De que as constelações são efetivas, A family organization constellations are effective, mas precisa ser realizados estudos, porque os estudos têm uma baixa metodologia. but there is need to make new studies because the studies have Low methodology low quality. methodology. Yes. Aqui estão as referências. Here are the references. Só clicar aqui, vocês já vão acessar os artigos. Just click it on the link and it will redirect you to the article. Eu posso disponibilizar e enviar para vocês esses slides. I can provide these slides for you. E muito obrigada. And thank you all.